Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. E mais uma polêmica no nosso meio gospel, tá? Em 90 anos das Assembleias de Deus, pastor Washington Almeida, no momento da sua ministração, teve algumas palavras que não caíram legal e viralizou nas redes sociais e ele tem sofrido muita pressão quanto a isso. Ele veio dizer que as mulheres grávidas vulneráveis têm o seu ventre mexido por demônios e por isso que algumas crianças nascem autistas. Com isso, além da pressão de muita gente nas redes sociais, pastor Anderson Silva, que é autista e pai de autista, vem e se pronuncia de uma forma muito incisiva, porém ele vai dizer, pode ter sido realmente uma fala infeliz ou um erro de momento, e a gente vai ver isso aqui juntinho, tá? Então, se inscreva no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário aqui também, e nós vamos tecer o nosso também. Então, vamos para o vídeo. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. Aí ele fala que as mulheres vulneráveis, sem espiritualidade, são visitadas por demônios que mexem no seu ventre e faz com que a criança nasça autista. Agora você vai ver o que o pastor Anderson Silva disse. No mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. A fala do irmão, vou chamar de irmão, porque às vezes é um tropeço pontual, mas não é um cretino. É tão absurda que ele diz que o diabo acessa os ventres das mulheres vulneráveis. Eu sou casado, pai de 4 filhos, pastor. Então eu não sei o que é a graça, eu não sei o que é o mundo espiritual. Ó, já vou pegar essa fala aqui já interrompendo. O pastor Washington, ele fala que as mulheres vulneráveis, sem espiritualidade, são afetadas por demônios e você já sabe da história. Agora o pastor Anderson Silva, ele vem dizer assim, então o que é vulnerável? Eu sou pastor, sacerdote da minha casa, sou autista, tenho um filho autista. Então qual foi o momento que minha esposa teve desprotegida? Tá entendendo? É o que ele está dizendo. Ele fala sobre a mulher que não tem espiritualidade, mas ela é minha esposa, eu protejo ela, eu sou espiritual, eu tenho espiritualidade. Tá entendendo? E orar, reverendo, eu sou autista, sou pai de uma criança autista. Eu não sou o sacerdote da minha esposa, vivo por ela, ela não é protegida por mim, pelo meu sacerdócio espiritual. Fui chamado por Jesus para ser pastor, não sei mesmo o que é o mundo espiritual. Então, se eu concordar com a fala absurda do Senhor, eu tenho que aceitar que tanto o meu filho, como minha esposa, como eu, sendo pastor, estou endemoniado, governado por demônios. Pastor, se retrate, se arrependa. Sua fala é absurda, é estúpida, é ignorante. O Senhor não tem embasamento científico e bíblico nenhum para isso. Então, irmãos, depois da fala dele, que realmente foi infeliz, só que o pastor Anderson pontuou alguma coisa muito importante. De repente, foi só um tropeço. Não quer dizer que ele seja mau caráter, mas foi um tropeço, uma palavra infeliz. Tá entendendo? Não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim, como muitos aí são. Mas agora ele veio se retratar depois de tudo isso. A repercussão foi tão grande, ele mesmo vai dizer aqui que ele recebeu muitas mensagens. Agora presta atenção nisso aqui. Irmãos, eu sou o pastor Washington Almeida e eu estou aqui para me retratar de um trecho de um vídeo, de uma mensagem que eu ministrei e repercutiu muito, até porque em nenhum momento da minha vida eu quis demonizar, fazer qualquer coisa que quisesse macular uma criança no ventre ou qualquer outra coisa. No calor da mensagem, enquanto a gente ministrava, o ser humano, ele é fadado ao erro. E, infelizmente, eu fiz uma colocação que não devia fazer. Mas esta jamais foi a minha intenção. Até porque quem me conhece há mais de 32 anos
viajando pelo mundo e todos os estados da Federação Brasileira. Tenho pregado em todos os lugares. Muitas mães de crianças especiais, também autistas, sempre estão orando comigo no período de oração. E a gente tem ajudado muitas pessoas. Agora, jamais foi a minha intenção essa de causar um efeito colateral terrível de uma má colocação. E eu venho aqui me retratar e pedir a todos os autistas, mães de crianças autistas e pais, que me perdoem. Me perdoem. Esse não foi jamais a minha intenção. Eu entendo que muitas... Deixa eu já cortar aqui. Primeiro, eu já quero parabenizar o pastor Washington Almeida, tá? Ele admitiu que errou. Ele não tentou passar um pano ou não tentou criar uma situação para se justificar ou querer se defender. Ele simplesmente disse, eu tô errado. É isso que a gente fala aqui. A gente, quando expõe alguma coisa que aconteceu na internet, se não se retratar ou se a pessoa tentar ainda passar para os outros que não está errada, a gente vai cair em cima, entendeu? Não tem jeito. Agora, a pessoa que está aqui dizendo, eu errei, então me perdoa, eu fiz uma colocação errada. Aqui, ó, parabéns, pastor. Se for de verdade, for sincero, por quê? Porque ele disse, eu não queria fazer. Só que Mateus capítulo 12, versículo 34 vai dizer, a parte B, o que a boca fala, o coração está cheio. Então, quer dizer, a gente coloca para fora o que o coração está cheio. Só que isso não é em todas as questões daquilo que a gente fala. Às vezes a gente erra, comete um tropeço, coloca uma palavra infeliz, coloca no momento errado, de forma errada. E ó, parabéns, pastor Washington. Teve coragem de se retratar, teve a humildade, simplicidade de se retratar. Então, parabéns, tá? Às vezes a gente, naquele calor da mensagem, termina o raciocínio nos levando a cometer erros. E eu reconheço e estou diante de cada um de vocês para me retratar e pedir perdão. Me perdoem. Essa não é minha índole, não é o meu caráter. Jamais. Me perdoe. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, a gente entende o seguinte. Quando alguém erra, a gente não tem que passar pano. A gente tem que realmente fazer a pessoa entender que ela está errada, que se posicionou errado. E quando isso acontece, a gente estende a mão para levantar. Não que isso tenha causado uma queda na vida do pastor Washington, que é uma pessoa aí que é referência para muita gente, e como ele mesmo falou, é um exímio pregador da palavra aí, de muitos lugares que ele já passou por aí, e a gente não vê uma pessoa como ele envolvida, ou melhor, ele envolvido em escândalos, ou em outras coisas que venham denegrir a imagem dele e do Evangelho de Cristo. Tá? Então, mais uma vez, parabéns. Eu quero te dizer, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.